Nós estamos aqui em Bragança Paulista, a 80 quilômetros de São Paulo. A cidade entrou para o mapa do futebol no início dos anos 90 por causa de duas decisões históricas. A primeira, em 1990, a decisão caipira do campeonato estadual entre Bragantino e Novo Horizontino. Deu Bragantino, na época dirigido por Vanderlei Luxemburgo. Termina o jogo! Bragantino, campeão paulista de 1990. E no ano seguinte, de novo o Bragantino na final, dessa vez do Campeonato Brasileiro contra o poderoso São Paulo de Tele Santana. O Bragantino agora dirigido por Carlos Alberto Parreira. Deu São Paulo. E quem participou dessas duas decisões históricas foi o Gil Baiano, hoje com 41 anos de idade, morador aqui de Bragança Paulista. Gil, faz 17 anos, mas tem muita coisa na memória ainda daquela decisão? Tem muita coisa para lembrar bastante, né? A gente lembra bastante coisa, uma decisão inédita, é difícil você estar esquecendo, então realmente marcou aqui para a cidade de Bragança Paulista. O primeiro jogo aconteceu no estádio do Morumbi. Se o Bragantino vencesse, já seria campeão brasileiro. Por isso, Parreira mandou o time pra cima do São Paulo. Ele frisou bem isso aí com nós íamos entrar no Morumbi para ganhar a partida, para decidir num jogo só, né? Mas a vitória foi tricolor, com um placar apertado, 1-0. Na partida de volta em Bragança Paulista, a cidade se enfeitou de preto e branco. Tudo aconteceu aqui, no estádio Marcelo Stefani, em Bragança Paulista, onde o time atual do Bragantino está treinando, só que estava lotado no dia. Estava lotado, não tinha espaço para ninguém. Se o estádio coubesse aí 30, 40 mil pessoas, teria 30, 40 mil pessoas. Subir o vídeo para descer para Madame. Lá no buraco. Bernardão. A torcida tenta levar o Braga. Vamos tentar lembrar do time do Bragantino que disputou essa decisão aí, Gil? O Marcelo, o Gil, o Júnior, o Ney, o Biro, o Ivaí, o Mauro, o meio campo o Mazinho, Alberto, Silvio na frente, João Santos, Luiz Miller entrou na partida também. E do São Paulo? São Paulo é Zete, né? José Teodoro, Antônio Carlos, Ricardo Rocha jogava, Leonardo, Ronaldão, acho que o Bernardo, né? Raí, o Macedo, o Miller, não sei, deve estar esquecendo de alguém. Rosqueou de pé canhoto para a cozinha do Braga, lá onde está a linguiça. Acabou. Zé Roberto Reis atrapalhou a chegada do Ivaí. Minha mãe do céu! O empate dava o título ao São Paulo. E mestre Tele Santana, que tinha fama de pé frio por ter sido vice-campeão brasileiro nos 2 anos anteriores, montou um esquema cauteloso, com Zé Teodoro na lateral direita e Cafu, na época com 20 anos de idade, no meio de campo. Essa foi uma das mudanças que o Tele fez, que realmente deu bastante resultado. O Cafu tem um preparo físico muito bom até hoje, a gente não tem nem como comentar, né? Então realmente ele fechou muito aquele espaço, a gente tinha uma jogada muito forte. Os jogadores, na realidade, sentiram a necessidade de até do Tele utilizar uma formação mais compacta, mais defensiva. O Bragantino, conhecido como a linguiça mecânica, não tinha grandes estrelas, mas revelou o Mauro Silva, que 3 anos mais tarde seria a peça fundamental no título da Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. Naquela final, em Bragança, Mauro Silva lembra bem como foi a preleção do técnico Parreira. Final de Campeonato Brasileiro, pela primeira vez o Bragantino na final, decidindo em casa, contra um grande time como o São Paulo. Então, assim, gente, é a oportunidade da vida de vocês, é a chance de colocar o nome definitivamente na história do Campeonato Brasileiro. Então, sempre foi por esse lado a conversa. O jogo foi amarrado, de forte marcação, poucos lances de perigo. Nossa Senhora! Já quase no final, a bola do jogo, o lance que poderia ter mudado a história. Chegou o Luiz Miller por ali, olho no lance, 7! Silvio furou de direita, 7 salva a pátria! Mas terminou assim, 0-0, e o São Paulo campeão brasileiro pela 3ª vez. Era o fim de um dos rótulos mais injustos da história do futebol, a fama de pé frio de Tele Santana. Era perfeccionista, era um cara que trabalhava muito,
e também disciplinador. Não era diferente no São Paulo, porque o grupo de São Paulo também era um grupo que tinha que vivia sempre com o objetivo de conquistar títulos, de conquistar vitórias, e o Tele era um homem vencedor. O destino foi irônico com o nosso Marco Aurélio Cunha, fanático torcedor do São Paulo, mas na época médico do Bragantino. O choro nos ombros do então menino Cafu foi uma mistura de alegria e tristeza. Já para os jogadores do Bragantino, só a frustração de ter chegado tão perto e... Principalmente no curto prazo, no momento, naquela primeira semana posterior, naquele mês, é difícil de assimilar. Mesmo assim, Bragança Paulista faz parte da história do futebol brasileiro. E vai ser difícil a cidade escrever uma outra página tão importante quanto esta.